Aí estamos, finalmente, depois de 3.652.823 anos, algumas remarcações, atrasos de pacote de correio. Quase que entrou uma nova era glacial, né? Mudanças, incêndios, amores, corações. Estamos aí, finalmente, sentados na Fernandes Távola Redonda. Estamos aqui, pessoal, 24 de janeiro de 2022. Porra, já é 24 de janeiro hoje. 24 de janeiro, cara. Meu Deus, exatamente às 20 horas e 12 minutos. Precisamente. Isso aqui surgiu de uma brincadeira minha e do colega aqui, que eu vou depois apresentar. Por enquanto, a gente está mantendo em sigilo a nossa identidade. Confidencial. E a gente não sabe como vai ser. Estamos gravando aqui e a gente vai se divertir. E a gente espera que vocês se divirtam também. A ideia é como aquilo que a gente tinha conversado. Vai ser uma mesa em que a gente vai sentar, vai estar conversando, e é como se o pessoal estivesse junto, só que por enquanto não vão estar opinando. Daqui a pouco vai vir outro convidado, a gente vai colocar live, e aí o pessoal vai entrar com pergunta e tal. Isso aí. Mas vamos lá. Quem é você, indivíduo? Pessoal, eu me chamo Pedro Guimarães, mas eu estou adotando a alcunha de Pedim para me destacar. Atualmente tenho 38 anos, beirando 39. Para o pessoal que é aficionado em signos, eu sou de peixes. Segundo o mapa astrológico, acho que eu tenho um ascendente em gêmeos, e daí eu não sei mais o que falar. Eu me perco nisso aí, eu só sei até aí. Que tem uma galera que entende ascendente, lua, Júpiter, velho. Cara, eu já estudei um monte disso aí, mas eu não lembro metade. Só sei até aí. Ascendente e o sol. Acabou. Digamos assim, eu já perambulei em diversas escolas de espiritualidade, desde a Igreja Católica, Espiritismo, Candomblé. E eu acho que aqui eu me identifico mais, que eu ainda permaneço na Ordem Rosa Cruz, mas isso aí vai ser um papo para depois. Show. Sou funcionário público, já estou há 12 anos aí na Chibata. Nessa peleja. Sofrendo. Muita dor e sofrimento. Muita, cara. Isso que ainda nós vamos incluir a cesta de dor e sofrimento lá pra frente, né? Ah, sim. Vai ser um dia para fazer a galera chorar, cara. A gente vai contar histórias aqui pro carroceiro e quem vai chorar vai ser o jumento. Vocês vão ver isso aí. Vai ser pancada. Compartilhar umas histórias bem trágicas aqui. Se vai ser fictício ou não, aí. Isso aí faz parte do show. Faz parte do show. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais a falar de mim. Já pratiquei artes marciais. Até porque a nossa ideia aqui não é fazer aquele negócio de currículo, né? Que tem, normalmente quando a gente vai para curso, essas coisas, a primeira coisa, eu sou graduado, não sei o quê, pós-graduado, não sei o quê. Sim, mas quem é você na vida, indivíduo? Quem é você? O que é que você faz no mundo? Qual é a diferença que você está fazendo no mundo? Ou você não faz diferença nenhuma? Eu acho que é isso que talvez a gente precise estimular até com esse nosso canal, né? Esquecer paredes, diplomas, papéis e não sei patentes. O quê. E olhar lá para dentro. Quem é você? Quais foram as tuas dores? Quais foram as tuas alegrias? Cara. Tem gente que já se apresenta assim. Por exemplo, eu sou o juiz fulano de tal, né? Como se estivesse no RG dele, né? Juiz fulano de tal. E ainda para começar, já para arregaçar logo o debate, para deixar todo mundo cheio de problema, que nem a gente fica quando a gente está conversando. Você não é juiz, você está. Sim. E talvez, até no assunto que a gente vai entrar depois, você não é o Pedro, você está o Pedro. Sim. Também eu já passei pelo budismo também, de um número considerável. E aproveitando esse gancho, o budismo tem um dos conceitos que se alinham com isso aí que a gente está falando, que é o da impermanência. E que
você lê o conceito, é uma coisa muito simples. Nada é para sempre. Acaba aí. Mas quando você começa a pensar nisso e meditar sobre isso, num dos livros que eu li dizia que os monges, antes de falarem com o mestre, eles tinham que meditar 3 anos só sobre isso. Medite sobre a impermanência. Aí você pensa, nada é para sempre. A sua vida não é para sempre. Os seus parentes não são para sempre. O seu estado físico não é para sempre. Você é jovem, você é adolescente, mas você vai ser adulto, você vai envelhecer. E nem os 3 anos são para sempre, né? Nem os 3 anos são para frente. De clausura, lá, sei lá, E o pessoal critica muito o budismo, diz que é uma religião muito crua, porque assim ele diz, olha, nada é para sempre. Nem a sua alegria, aproveite a alegria ao máximo, porque ela vai passar. E também serve de consolo, porque aquela tristeza que você está sentindo, ela vai passar. Mas será que ela é crua e recebe esse rótulo de crua? Porque, na verdade, a humanidade ainda está crua e não consegue identificar a profundidade do que o budismo e entre outras trazem? Talvez, porque na verdade eu creio que a gente, como sociedade, a gente não está preparado para algumas verdades. Vamos dar um exemplo agora que entra até um pouco de teoria da conspiração. Imagina o impacto que ia ter na sociedade, não só no âmbito econômico, mas até mesmo no âmbito das crenças, que descobrissem que tem vida em outros planetas. Tu imagina o impacto? Inclusive o pessoal tendo conhecimento, tendo contato com esses seres, tentando, aí ia ter um ou outro que ia tentar tirar vantagem disso, ver uma tecnologia para vender, outros iriam vender culto, dizer assim, olha, eu sou alinhado com eles, me siga, eu sou seu guru. Eu acho que até por isso que eles estão se freando, né? Não estão nem aparecendo por aí talvez. tão forte, né? Aí entrando no tema da teoria da conspiração, tem gente que já diz que eles estão entre nós, aí entra aquele tema dos reptilianos, que eles estão dominando tudo. Inclusive, a gente tem um colega que eu tenho certeza que ele é reptiliano. Aqui a gente vai seguir alguns princípios éticos, não muitos, mas alguns. A gente vai contar o milagre, mas não vai contar o santo. Sim. Inclusive, foi um dos que endoidou mais rápido, né? Porque a gente ainda levou um tempinho, né? Pra ficar meio doido. Ele já chegou... Mas dentro vamos dizer assim, da nossa loucura, a gente encontra um pouco de sanidade, né? Porque eu creio que, como aquele ditado que diz, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, pelo menos a gente admite a nossa loucura. Inclusive ele é candidato, não, a gente não dá para dizer que é candidato, né? Ele está cursando medicina. É um candidato a médico, né? Ele está cursando, mas nós não vamos dizer o nome. Ele está na expectativa de direito de se tornar médico. Exatamente. Bom, aí agora... fazendo a devolução aqui, né, a raquete, e você, quem é? Cara, eu me pergunto isso todo dia. Eu acho que essa jornada de tentar saber quem eu sou faz um bom tempo. Ó. Nesse momento, nessa vida, nessa realidade, nessa dimensão aqui, eu recebi o nome de Paulo, mais conhecido por Paulão, não sei porquê. Se você estiver vendo o vídeo, você vai ver. A gente está os dois sentados, mas é Paulão mesmo. Já digo que a câmera aumenta a gente. E sou uma pessoa, não sei, por enquanto, dentro dos aspectos científicos, nós somos homo sapiens, né? Até dizerem alguma outra coisa. Mas sou uma pessoa que busca a verdade. E o problema é que na minha busca pela verdade, uma das principais perguntas é o que é a verdade? Eu sou de verdade? Isso aqui que a gente está vendo é de verdade? Nós estamos numa simulação? Ou não estamos numa simulação? Imagina quando a gente chegar ao fim da nossa existência... Aí você tá aqui, aí você tira o óculos de realidade virtual e o cara, e aí, gostou? Cara, isso aí me fez lembrar daquele... Como é que é o nome daquele filme? Teve 2 versões, teve uma mais recente,
A primeira versão dele foi com Arnold Schwarzenegger. Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Que ele pega a corda lá e aí é um implante de memória, não sei o que, ele levanta e fica doido, aí na verdade descobre que era outro. Você já pensou, cara? A gente levanta assim da cadeira, tira o óculos, e aí, como é que foi a trip aí? E o legal é que a versão clássica, ela gera duas interpretações. Você pode enxergar que foi um devaneio, e também você pode enxergar na outra pegada, que era aquilo mesmo que rola no filme. Pois é. Cara, eu sei que a linha é mais ou menos por aí. Filosofia de vida eu já adotei várias, já fui da Igreja Católica, já li sobre Umbanda, já li sobre um monte de coisa. Um dos primeiros livros, acho que logo depois que eu comecei a ler, foi a Bíblia, que tinha lá em casa a estante de livro do meu pai, ficava no meu quarto. Aí tinha a Bíblia, e eu lembro que tinha um monte de material espírita, era livro, eu não lembro quais eram os livros que tinha lá na época. Mas eu sei que eu pegava, dava uma lida lá e achava interessante esses assuntos. Hoje, eu comungo mais alinhado com a linha espírita. Eu posso dizer que eu sou espírita? Não. Hoje eu não posso dizer que eu sou nada. Mesmo porque eu nem sei quem eu sou, o que eu sou. Mas, tentando traduzir, eu acredito que existe uma força que criou essa bagaça toda. Não acredito que tenha sido só uma simples coincidência. Não, uma rocha bateu na outra e aí com a distância certa do Sol e tá, a vida criou-se. Não, eu acho que teve um dedinho que fez a coisa toda acontecer. Como foi isso, como é, como não é, aí eu não tenho a menor ideia ainda estou estudando sobre isso aí. Mas tem muita coisa aqui na cabeça para colocar, para deixar todo mundo doido. É engraçado, porque tu falou de estante, né, o que teve acesso. Era engraçado que lá em casa, eu ia mexer nas coisas do meu pai, falecido, aí o que eu via muito era a revista de ufologia, aquela Tex, não sei se você se lembra, que era um cowboy. Sim, um quadrinho. E Playboy, cara. Daí tu imagina a mistura que era. Era uma hora eu pensando em abdução, aí um cowboy e mulher pelada, o ET pelado, que era um cowboy, entendeu? Mistura tudo aí. Pois é. E se fosse uma ET nua e com o cinto e as armas do cowboy? Olha aí, você que é diretor de filme pornô, tá aí o enredo. Já fica a ideia aí. Já fica o enredo. Mas só que tem que dar os créditos, viu? Ou então fazer o jabá. Falar em jabá, nós temos que lembrar que nós estamos falando de Fortaleza, Ceará. Sim, Terra do Sol. É um calor fenomenal. Inclusive de noite. Estamos aqui com um ventilador. Deixamos o ventilador lá para fora para não fazer barulho, para não dar muito barulho aqui. Sim. Se tiver alguma empresa que quiser, né, depois fazer parceria com a gente, fornecer um aparelho de ar-condicionado e principalmente a manutenção da conta de luz, porque, meu amigo, o que diabo é isso? Essa conta luz... Aí, o bom é que aqui é assim, a gente está falando de espiritualidade, vai para economia, vai para tudo, e daqui a pouco a gente está falando de vacina. Cara, hoje em dia, se você for pensar no que é caro, bicho, a gente começa a lacrimejar aqui e aí pronto, vai ser um podcast só de choro. A gente começa a entrar em prantos. A gente já vai adiantar a sexta-feira de dor e sofrimento. E é porque a semana tá só começando, né? E hoje é segunda, né? Segunda, porra. Tá foda. Tá foda. Cara, eu tava hoje veio o proprietário aqui para fazer uns ajustes aqui que tinha na casa. E a gente tava falando sobre esse negócio do valor da conta de energia. Ele não coloca ar-condicionado, ele não coloca o chuveiro elétrico. Aqui o chuveiro elétrico aqui no Ceará é assim, não é nem tão difundido, né? Porque o calor já esquenta a água, nem precisa, né? Mas aí a gente estava conversando sobre essa questão de energia elétrica. É bandeira vermelha, é bandeira roxa, é tarifa de não sei o que, aquele negócio, né? Fincou a mão no teu bolso, não tira mais. É um arco-íris predatório, né? Cara.
Rapaz, eu nunca vi. Eu já vi bandeiras com várias cores, mas essas bandeiras de companhia de energia tão coloridas pra caramba, viu? Na verdade devia ser só preto e branco e com a caveira e 2 ossos, assim, né? Roubando a gente. E o pior é que eu lembro que eu tava conversando com a mulher, a conta de energia, ela deu um salto de R$100. Eu falei, não pode. Sempre apagando luz, e apagando televisão, e ventilador não tem ninguém, desliga, e R$100. Cara, essa diferença foi só por conta de bandeira tarifária, tarifa de não sei o que, de emergência, R$100, só nessa brincadeira. Por isso, empresa de ar-condicionado, essa paredinha aqui, ó, como tá limpinha, tem só aqui uma série que eu acho que deve estar pegando lá a câmera. A gente pode colocar aqui o seu nome bem grande aqui, uma empresa que queira climatizar o ambiente, já está com a paredinha aqui em oferta. Fazemos qualquer negócio. Ora, aí a gente coloca aqui no... Como é que é aquela música do ar-condicionado do 15, é? Cara, essas músicas de jovem eu tô meio por fora, viu? Eu sou meio idoso quanto ao meu gosto musical. A gente não é tão exigente, não precisa ser 15 nem 16. Uns 18, 20 tá tranquilo. Até 25 mesmo. Né? Porque aqui eu acho que deve estar uns 45. E é porque a gente tá com roupa leve, né? Só camisa de algodão e tudo. E, bicho, a gente menos espera, tá... Vamos dizer assim, o sovaco chorando. A gente pode não estar chorando, né, em prantos, mas as axilas da gente estão. Tá complicado. Rapaz. E começamos uma época de chuva, né? Que aí abafa e depois começa a chuva. Aí isso pra gripe é bacana, viu? Falando em gripe, pô, vamos chegar... Vamos ter que chegar naquele assunto, não tem jeito. Cara, não tem jeito. A gente começa... Eu não sei como é que está o restante do Brasil, porque eu tô procurando entrar numa ignorância voluntária. Eu te entendo. Eu tô saindo de grupo de WhatsApp, não tô mais entrando em site de notícia. Mas o que vai acontecer? Você não vai perder as novidades, vai ficar desinformado. O que é importante chega. Isso é verdade. O que é importante a gente fica sabendo. A gente tá numa Agora, a sanidade que isso acaba trazendo... Quem está ouvindo e não experimentou isso, eu recomendo que experimente, porque você começa a recobrar um pouquinho daquela sanidade que um dia a gente teve. E a gente está numa época em que as informações chegam. Você está aqui, menos espera, como você diz, né? Você está mais recluso digitalmente, mas quando você menos espera, uma notícia. Alguém manda, Aí você chega lá e, agora estou sabendo. Então, assim, involuntariamente, você fica informado. De tudo. Antes você tinha que comprar jornal, assinar revista para se informar. Hoje em dia, com essa, vamos dizer assim, essa evolução da tecnologia, dos smartphones e tudo, você é quase um ente passivo de informação. Antes a gente tinha aquela questão... Você é uma esponja. Você vai só absorvendo. Quando você vai ver, saturou. Isso aí. Essa questão da ignorância digital, até porque desde... Foi o que? 2020? Foi 2020 que começou o negócio da pandemia, né? 2000, cara, nós vamos já para 2 anos usando máscara e aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Se você entra em site... Eu não sei se tu já prestou atenção. Quando você entra no YouTube, que tem a inscrição, né? Você tem os teus canais que tu é inscrito, embaixo, notícias. Covid. Pelo amor de Deus. É importante, tem que se prevenir, tem que cuidar, Só que eu não sei se está se gerando ou se gerou-se um pânico generalizado. Tá uma coisa impressionante. Tá complicado. Eu fico imaginando, como a vida imita a arte imita a vida e tal, eu consigo associar com a ficção. Aí eu lembro logo do Vingadores Ultimato, aliás, o antes, né? Que é o Guerra Infinita, em que teve aquele... o estalo. O estalo do Thanos e pronto. Metade foi-se. E 5 anos depois... Enfim, cara, desculpa, se você não viu o filme... Levou um spoiler. Se você não viu o filme e tomou spoiler agora, foi merecido, porque já era para ter visto.
Já tem o quê? Já tem uns 2, 3 anos? Tem mais, cara. Mais. Foi antes da pandemia. Nossa. Pois é. Aí agora tu falou da mídia, eu fico imaginando, né? Como a mídia deve... Lá naquele universo, né, da ficção, como uma questão midiática deve ter sido. O pessoal como eles chamam do blip, né? O pessoal que blipou, o pessoal que sumiu. E, inclusive... Enfim, aí eu vou estar falando da Marvel, eles falam como isso teve impacto na economia, aí entra aquele seriado do Falcão, etc e tal. Aí vamos voltar. Seja bem-vindo. Pois é, aqui é pior que aquele canal de notícias, né? Em 5 minutos pode tudo mudar, né? Em segundos, uma reviravolta, quando vê tá falando de um assunto que... Comédia. Eu fico imaginando, a gente tem uma quantidade... tão grande de vírus e bactéria aqui, falando daquele negócio da vida alienígena, né? Você imagina hoje se esse povo já muito evoluído tecnologicamente, isso aqui é o background, é o back vocal, são as 3 crianças carentes aqui de casa, que quando tem algum barulho elas vão lá e começam a fazer essa zoada. Nós não vamos editar não, vai ficar desse jeito mesmo. Então, o que tá falando aí? Isso aí vai acontecer muito também. Tá falando de micro-organismos alienígenas. Sim. Você imagina hoje chegando uma nave aqui, vem lá de Sirius, ou de alguma constelação orbitando lá, Arcturus, aí abre a porta da nave. E aí? Vão ter que descer de máscara? É uma coisa complicada, né? Porque assim, a gente tem uma concepção humanoide e tudo. Como é que eles seriam, né? Eu acho que eu viajei ainda muito mais. Como é que eles seriam? O que é que eles respirariam? Porque a gente respira oxigênio, a gente tem uma função orgânica, enfim, etc e tal, que aí é entrar num papo biológico e não é bem minha área. Eu ia acabar falando besteira. Mas aqui a gente tá para falar besteira também. Enfim... Eu acho que seria interessante. Seria interessante. Ou então, vai que eles poderiam se contaminar, mas eles têm uma tecnologia tão avançada que num piscar de olhos eles se curar. Pois é. Será que eles já passaram por isso? Será que eles não jogaram são o nosso futuro? Será que eles são o nosso futuro? Tem algumas teorias, né? De vida alienígena. Aí tem gente que fala isso, que eles são a nossa versão evoluída. Então, voltando no tempo para tentar consertar um monte de cagada que fizeram ao longo da... Que fizeram não, que fizemos, né? Porque se eu eles acho que não. Somos nós... Não, eu digo assim, a linha, né? Uma das linhas diz que eles são do futuro, somos nós do futuro que estamos vindo para cá. Eu acho que eles não queiram consertar. Eu acho que são meramente historiadores. Porque tu imagina, a gente estuda história analisando documentos. Né? Você vê o que é que... Por exemplo, você vai estudar a Grécia, você vê o que é que Heródoto escreveu. E ali não tem como não ser a concepção dele, o ponto de vista dele. Porque a história é parcial. Tá tudo impregnado, né? É ele contando uma história. Isso. Aí a história ela tem isso. O pessoal tem até um ditado que diz que a história é escrita pelos vencedores. Aí tu imagina, se tu for historiador, tu tem essa possibilidade de voltar no tempo para tu estudar a história. Você não vai dar a tua versão, você não vai dar a versão do Y, do X, do Z, você vai mostrar, ó, tá aqui o que está acontecendo. Tira a tua conclusão aí agora. É interessante, eu não tinha visto por esse ângulo ainda não. Pois é, eu acho que seria isso. Estudantes alienígenas do futuro. Historiadores. Vindo olhar em loco o que aconteceu. Porque aí eu vou até pegar o gancho aqui do quadro, De Volta para o Futuro, né? Tu imagina se eles vêm para consertar algo e criam assim uma linha de tempo totalmente diferente e que comprometesse até a existência deles. Então, assim, o que ele puder fazer para... Não interferir, né? Não interferir, né? Que a gente vê muito também, além do De Volta para o Futuro, mas no Dark, né? Que qualquer assim, grão de areia deslocado gera assim um atraso de um ônibus. Um pneu furado. Isso. Uma mudança de vento que pegou, desajeitou o cabelo e tal, e aí a moça perdeu o ônibus e não conheceu o cara, e assim vai.
Ou então até mesmo um bullying, uma chulipa. Chulipa é peteleco, para quem não for do Nordeste. Um peteleco na orelha, e com isso o cara desenvolve uma raiva, e com isso ele vira um revolucionário, dá um golpe de Estado, sei lá. Isso tudo, às vezes as pequenas ações geram grandes consequências, né? O efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Cara, isso aí... você sabe que existem várias discussões, né? Sobre linha do tempo. Uns dizem que o De Volta para o Futuro... Isso cientificamente, né? Que hoje, cientificamente, está tudo sob debate, sob análise, né? Mas que essa questão de alterar o futuro, aliás, você altera o passado para alterar o futuro, né? Você criaria ramificações na linha do tempo, né? Você nunca interferiria na tua linha principal do tempo. Mas se a gente pudesse fazer, eu acho que a gente não estava nem aqui. Porque não é possível que alguém lá na frente olhasse isso aqui como está hoje e falasse, não, vamos dar um jeito lá. Deixa eu rolar. Vamos dar um jeito porque a coisa está vergonhosa. Deu merda, E isso é porque a gente está falando, assim, só às vezes do aspecto econômico, né? Que, vamos dizer assim, o gatilho foi a questão econômica. Mas aí tu imagina quando tu vê, vamos dizer assim, teus colegas de espécie, né? Os outros seres humanos em situações paupérrimas, coisas assim, gente largada mesmo. Porra. Gente que não só com necessidades, né? De gente que não se alimenta, mas tem gente que tem uma carência emocional imensa. Aí... E todo ser humano carrega dentro de si uma mazela. Ou uma ou duas, mas pelo menos uma tem. Não tem ninguém que passe por aqui incólume, não. Não tem. Inclusive, pegando esse gancho que tu falou aí da questão da falta, né? Muita gente que tem carência. Todo mundo tem carência de alguma coisa. Uhum. Mas se a gente for falar da pirâmide social, né? Aquela coisa toda, o pessoal menos favorecido, que é a margem, né? Os marginalizados. Cara, eu tava vendo esses dias, tem um cara que eu comecei a seguir, Eduardo, não lembro, depois eu vou colocar o link dele. Eu tô assistindo o conteúdo dele, mas como todo conteúdo, ele tá sob análise. Mas tem muita coisa que bate com o que eu acredito e tem uns momentos de estalo que ele dá que são assim imbatíveis. Ele fala que não tem como você ser uma pessoa normal e ser feliz olhando vários dos teus semelhantes numa situação às vezes de merda. Como é que você pode dizer que você é feliz? Olhando em volta e vendo a quantidade de miséria e infelicidade. Então ele prefere usar o conceito de satisfação. Ele fala que se ele tiver... Você, na verdade, você fica satisfeito com a tua vida. Mas felicidade mesmo seria se você conseguisse olhar todo o entorno e ver todo mundo numa situação, pelo menos, equilibrada. Sem as desgraças que a gente vê. É bem interessante isso aí. Também tem várias concepções, por exemplo, o que é felicidade, né? O que é felicidade? Aí pegando o gancho e talvez indo para outra vertente, o taoísmo diz que a felicidade ela não é objetivo, é consequência. Você busca ser harmonizado com, seja como você chamar, divindade, cósmico, Deus, seja como for. E por consequência, você atinge esse status de ser feliz. Entretanto, quando você passa a enxergar as coisas, aí você fica, às vezes se sentindo mal. Você vê aquele, como eu disse, colega de espécie, outro ser humano. Às vezes não só, vamos dizer assim, aquela situação paupérrima que já, vamos dizer assim, já aperta o coração. Mas também aquela questão de gente que, cara, sofre umas paradas que você fica assim, bicho, que coisa triste. Aí entra aquela questão, pessoas que têm entes familiares
assassinados, vítimas de violência, gente envolvida, como diz, né, a margem da lei. Sim. E se envolvem com coisas que eles não, que fica difícil dele sair daquela imersão. Cada vez mais ele vai se aprofundando na área movediça. E como eu disse, né? Aí, será que a pessoa mereceu aquilo? Aí a gente fica até questionando, será que essa divindade ela não deveria intervir e equalizar isso aí, distribuir melhor, distribuir até mesmo o peso, quem sabe até, sei lá, distribuir essa renda? Não sei. Aí você fica pensando assim, nessa questão até mesmo dos alienígenas. É como se ele fosse uma força, né? Não necessariamente uma entidade, e tá lá alheio, entendeu? Ele como se ele fosse um observador. Uhum. E deixa as coisas acontecerem. E talvez o que a gente viva seja consequência de nossos atos, da humanidade mesmo em si. É uma coisa assim meio que eu fico até pensando e não consigo formular palavras, entendeu? Não consigo dissertar com tanta eloquência sobre isso. É uma coisa pesada, entendeu? Que fica até para reflexão de vocês aí. Cara, eu vi, como eu disse no começo, eu estou seguindo uma linha que tende a ser espírita. Tem muito material que eu tenho lido, e uma das coisas que é interessante, que casa bem com isso aí que você falou, é a questão de quem é Deus, por que a gente está, às vezes, nessa merda, por que eu estou me arrebentando, por que o Zezinho teve 3 parentes que morreram, e assim vai. Lá ele fala muito da questão de causa e consequência. Só que não é causa e consequência só dessa vida. E é uma outra coisa que depois a gente pode desenvolver o assunto, a questão da psicologia aplicada às várias vidas que o indivíduo teve. Porque hoje você vai no terapeuta, você trata só dessa aqui. E se realmente isso for verdade, essa questão de causa e consequência, da gente estar só trocando a roupa de carne? Nós somos uma entidade, um espírito que tem lá o seu nome, que sei lá como é que é esse nome. O meu eu não descobri ainda. E diz que quando você descobre é até bom você não falar. Mas eu não sei o meu ainda. Então, vamos pegar, por exemplo, o meu exemplo. Eu já teria tido, não sei, uma infinidade de vidas, e ao longo dessas vidas eu acumulei pontos positivos e pontos negativos. Aquilo que eu fiz merda, ou eu conserto na mesma vida, ou então eu vou consertar em outra ou em outras. Então eu posso ter feito uma merda nessa vida aqui agora enquanto Paulo, conseguir consertar, show, liquido esse débito. Saio dessa vida, não consegui liquidar, eu vou ficar com essa fatura pendente. Aí eu posso vir numa próxima vida, pagar esse débito, seja lá de que forma for. Normalmente é com justiça, mas não a justiça que a gente conhece aqui, essa justiça louca. A justiça é como se fosse aquela, lembra da lei de Talião? Né? Você deu um tapa, você vai receber um tapa, mais ou menos nessa linha. Então, o que a gente vê hoje de sofrimento, de pessoas que às vezes sofrem mais, sofrem menos, é uma consequência de vários episódios, de várias vidas que eles já programaram. E isso é uma outra coisa interessante também. Dentro da linha espírita, você vem para cá, você não vem à toa, você não vem jogado, você não vem, vai lá e vê o que dá. Não, você passa por um planejamento reencarnatório, que eles chamam, onde você vai, inclusive, escolher o corpo que você vai ter. Então, você não veio na família errada, não tem aquele negócio da cegonha que se bateram e misturaram o pacote. Você veio aonde você tinha que vir, com a genética do pai que você tinha que ter, com a genética da mãe que você tinha que ter, porque isso também vai ser uma parte da tua prova para você liquidar os teus débitos,
né, os débitos que você acumulou de antes, e vai servir como instrumento para você evoluir nessa vida aqui e todas as outras, porque a gente ainda vai ter, de acordo, lógico, não estou dizendo que é isso ou que é aquilo, mas dentro do que eu vi e que até agora me fez mais sentido. Você vai ter várias vidas ainda e você vai acumulando e vai pagando até a hora que você chega à perfeição, que aí seria o aproximar-se de Deus, né? O Deus que a gente cresceu vendo ele de cabelo branco, com um cajado na mão, pronto para te castigar, né? E seria, nessa concepção, Deus seria uma outra filosofia. Deus é tudo, ele não está alheio, mas é uma questão de justiça. Se ele viesse interferir e privilegiasse, não, eu vou ajudar o Pedro nisso aqui, eu vou tirar do Paulo e vou dar para o Pedro. Isso só aconteceria se eu tivesse uma dívida contigo. E isso já teria sido negociado antes. Então, o ato dele interferir, ele estaria mexendo no próprio planejamento, no planejamento que nós mesmos fizemos. Porque os nossos contatos aqui, a família e tudo, a gente já combinou lá para cima, né? Aí desceu para cá, a gente não lembra, porque se a gente lembrasse de toda a putaria que a gente fez lá para trás, eu acho que a gente não passava dos 5, 6 anos. Ficava doido. Eu concordo praticamente em tudo. Isso aí. A gente não pode mais falar hoje que concorda em gênero, número, espécie, né? A coisa está meio complicada, né? Deixa essa é aula para português. O termo que fala em algumas escolas espiritualistas é reintegração, que é como se a gente tivesse caído, né? Isso falando de maneira alegórica. Uhum. Inclusive, o pessoal fala vamos dizer assim, como se comparasse com uma armadura celestial, e quando você vê aqui, perdeu, e você vai tentando juntar os pedaços dessa armadura para voltar a se reintegrar com essa divindade. E eu gosto muito desse paralelo, vamos dizer assim, da aplicação do karma com um sistema contábil financeiro. Como tu disse, é como se você considerasse assim suas ações boas e más como se fosse crédito. Você faz uma coisa boa, é como se você ganhasse uma estrelinha. Vamos dizer assim, R$1, né? R$100. Vamos dizer assim, você ajudou uma velhinha a atravessar a rua, 100 pontos, R$100. Você deu uma voadora na velhinha, menos R$500, entendeu? Aí você fica com saldo de 400. Você ajudou ela a atravessar a rua, mas quando ela ficou de costas, você foi lá e deu uma voadora nas costas dela. Então, e vamos dizer que nesse mês você só fez isso. Então, assim, fica o saldo para o próximo mês, que pode ser a próxima vida, aquele saldo negativo. Que aí você vai ter que ir pagando. Entendeu? Ou, vamos dizer assim, ganhando estrelinha, ganhando dinheiro, fazendo coisas positivas. Ou você vai acumulando mais débitos. Ainda bem que isso aí não é igual fatura de cartão de crédito, né? O problema é que quando chega no cheque especial e tudo, aí os juros é lá em cima e a pancada do karma. Tem um amigo meu, não sei se ele vai escutar isso, um abraço para ele vai saber quem é pela frase que eu vou dizer. Ele diz que o bumerangue do universo não falha. Eu até escrevi algo disso, se quiser. Eu tenho um blog, tudo. Cara, faz o jabá aí. Qual é o endereço? Onde é que o pessoal acessa? Isso. O endereço é www. Eu sempre quis dizer www. Eu podia só dizer o endereço, mas eu quis dizer. cantodopedim.com. cantodopedim.com. Pedim com M ou pedim com N? M de Maria. cantodopedim.com.br. Eu acho que é .com, bicho. Eu vou já pescar aqui, enquanto tu pegar a tua fala, aí eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que é .com. Tô na dúvida agora, bicho. Caramba, fiz o jabá e passei uma vergonha. Mas o pessoal vai ver, porque tem aquela imagem icônica. Ainda tá lá o avatar? Tá, que virou até uma caneca. Isso aí a gente tem que falar depois. Pois é.
E eu escrevi sobre isso, mas de uma maneira muito curta, porque se fala muito vamos dizer, dessa questão do karma, e a gente abordou numa questão, vamos dizer, uma analogia financeira. Todavia, também a gente pode fazer uma analogia com a física, que é uma das leis de Newton, lei da ação e reação. Sim. Então, assim, se você emite bondade, você vibra bondade, a bondade chega. Você vibra maldade, a maldade chega. Aí entra aquela questão do universo, que tudo é vibração, etc e tal. Também... Isso aí já foi comprovado cientificamente. Sim, né? sim, sim. Aquela questão da frequência, foi feito... Eu sou ruim de lembrar nome. Foi um cientista, ele fez aquele experimento com a água, que ele colocou a água em determinados recipientes, e aí ele pegava e falava palavras boas, vamos chamar de palavras boas e palavras ruins. Eu falava palavras boas, a água apresentava um determinado comportamento. Palavras negativas, ela tinha um comportamento mais... Ela estragava mais rápido, até a questão dos cristais que eram formados quando ela congelava. Cara, é um negócio interessante. Até vou pesquisar depois na internet, ver esse estudo bem direitinho e tal. Mas é tudo questão de vibração. E eu acho que nunca eu vivi uma coisa tão palpável quanto essa questão da mudança da vibração. O mundo é do jeito que você pensa. Ah, sim. Até me veio agora uma historinha para ilustrar, que diz que tinha uma estrada e tinha um sábio sentado à beira do caminho. E aí veio um viajante. Estava transitando de uma cidade, né, indo em destino a outra cidade. E aí ele perguntou para esse sábio que estava à beira do caminho como é que era o povo da cidade que ele estava indo. Aí o sábio devolveu a pergunta para ele e falou: como era o povo lá de onde você saiu? Eles eram invejosos, arrogantes, ninguém se preocupava com ninguém e tal. Ele falou: é exatamente isso que você vai encontrar lá. E aí o viajante seguiu e o sábio continuou lá no caminho. Essa parábola é interessante. E veio outro depois, outro viajante, e fez a mesma pergunta para o sábio. O senhor poderia me informar como é que é o pessoal que é lá dessa outra cidade que eu estou indo? E aí ele fez a mesma pergunta. Como é que era o pessoal dessa cidade que você está vindo? Lá todo mundo ajudava todo mundo, era um clima de fraternidade e tal. Ele falou: é exatamente isso que você vai encontrar. Então, essa historinha, apesar de simples, ela traz uma profundidade muito grande. Por quê? Porque você acaba olhando para o mundo com o filtro que você aplica. Se você acha que o mundo é uma bosta, que todo mundo não presta e tal, é isso que você vai enxergar. Se você olhar que o mundo é um mundo de oportunidades e que tem apesar de ter muita coisa ruim, tem muita coisa boa, você começa a ver isso e a tua vida começa a mudar também nesse sentido. O que eu acho interessante é que esse papo aí que você falou, é cantodopedim.com. Então, fazendo aí cantodopedim.com. Moral. Cara, tem uma obra literária que casa perfeitamente com isso aí. É a Luneta Mágica. A Luneta Mágica foi uma das obras abordadas no vestibular aqui da UFC, não sei em que ano, mas eu li. E ela diz assim que ele usa um termo de uma pessoa limitada, né, intelectualmente, e ele vai vamos dizer, no oculista, para resumir. Uhum. E o cara confecciona vamos dizer assim, tipo um monóculo. E nesse monóculo, o primeiro que ele faz, ele fica vendo tudo de uma maneira negativa. Ele pode ver uma pessoa iluminadíssima, mas ele enxergar o mal da pessoa. E depois ele volta no profissional e diz assim: olha, eu quero uma luneta diferente.
Aí o cara faz e confecciona uma luneta do bem. E ele fica até vendo as pessoas mais mal intencionadas, ele fica vendo bondade naquilo. Né? Eu vou dar spoiler porque o livro é antiguíssimo, enfim, desculpa. Aqui a gente não economiza. Ao final, vamos dizer assim, o oculista confecciona uma luneta do bom senso. E aí termina. Cara, você acredita que eu nunca tinha ouvido falar desse livro? Pois é, a Luneta Mágica, eu acho que, se não me engano, é daqueles escritores que acho que ele só escreveu essa obra significativa. É como Memórias do Sargento de Milícias. O cara só tem essa obra, acho que é Manuel Antônio de Almeida. Bandas de uma música de sucesso e assim vai, né? Por aí não vamos citar nome, né? Pra gente não arrumar uma briga logo de cara, né? Logo no primeiro episódio a gente mas é um livro bem interessante. Porque a gente tende... A Luneta Mágica. Luneta Mágica. A gente às vezes tende a, como você disse, né, buscar revelações profundas em livros complexos. Vamos dizer assim, tipo assim, a pessoa vai ler a Bíblia. Tem várias interpretações da Bíblia, a histórica, etc. Tem algumas coisas que são codificadas. Você pode interpretar numa perspectiva, de outra. Você pode justificar alguns absurdos, você pode justificar algumas regras universais, cósmicas, enfim. E às vezes a gente vê revelações, como por exemplo, o cara assistindo um desenho, como, sei lá, Avatar. E você já reparou que normalmente essas pancadas são as que pegam mais lá no fundo? É na simplicidade das coisas. Isso. Cara, a quantidade... Se a gente for parar para elencar aqui todos os filmes que a gente assistiu, desenho, gibi, cara. Isso. Você pega uma frase lá que você pega e fica com aquela frase uma semana, 15 dias, um mês e fica só mastigando. Cara, é loucura. É loucura. E às vezes você lê uma obra toda, vamos dizer assim, de cunho espiritualista e não agrega nada. Às vezes você vê num balãozinho, de uma tirinha, e pode até mudar a sua vida. E propaganda é mestre nisso, né? Cara, tem umas propagandas... Assim, não tô falando do marketing, aquele marketing... como é o nome? Manipulativo. Um marketing inteligente. Porque tem apesar de, para você fazer o mal, você tem que ter inteligência também, né? Mas o marketing do bem, aquele que não te manipula, que faz você parar para pensar. E aí é que vem as grandes lições. Isso e nas porradas que a gente toma todo dia. E pode ver que às vezes a gente toma a mesma porrada, passa um tempo, aí você toma a mesma, aí passa um tempo, você toma a mesma, aí passa um tempo, você toma a mesma, aí quem está ouvindo, porra, vai ter que ser muito burro, né? Cara, olha para a tua vida. Vê quantas porradas você já tomou só com nomes diferentes. Só que o que aconteceu? Você não aprendeu a lição. Então ela vem até você aprender. Aprendeu? Show. Agora vamos mudar, vamos passar para a 6ª série. Aí a tarefa vai ficar mais pesada. Aí você vai aprender as tarefas da 6ª série. Passou? Parabéns, muito bem. Agora vamos para a 7ª. E assim vai. É lição em cima de lição, só vai aumentando o tamanho da martelada. E a gente pensa que uma hora vai ficar fácil, entendeu? Mas não, cara, é um constante aprendizado. Você levanta, tropeça. Fica fácil as que você já aprendeu e já soube lidar, né? Aí fica mais tranquilo. Mas sempre vem a vida não cessa de surpreender. São várias, como diz, várias provas que a gente é submetido, né? Aí entra aquela coisa, você, vamos dizer assim, fica com... Como eu já tive uma época, né? Eu tive raiva de Deus. Porque eu tenho uma coisa que me marcou muito durante a minha vida, foi a ida precoce do meu pai. Eu tinha 10 anos e ele se foi. E às vezes eu chegava para minha mãe e eu dizia assim, se Deus é amor, por que ele levou uma das pessoas que eu mais amava?
Aí entra aquela questão... E vai explicar. E vai explicar isso para uma criança de 10 anos. Minha mãe disse que ficava, balbuciava, e eu lembro. Ela às vezes, olha, eu não sei. Isso aí é uma outra coisa que a gente também tem que abordar. A gente vai ter que começar a anotar as coisas aqui de assunto para abordar. A gente vai ter que assistir de novo e ficar anotar. Isso nós estamos falando ao quê? A 18, 28? Tu tá com o quê? 38, né? 28 quase anos. 30 anos. 28 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje, não, né? Isso. Você queria fazer uma pesquisa de colégio, você tinha que ir para a Barça, você tinha que ir para a biblioteca. Porra! E aquele cara que entrava na sala de aula, interrompia a aula, e aí pegava, levava aqueles livros lindos, aí você ficava doido para comprar. Não vai comprar esse livro, não. E naquela época, eu não sei se você tem essa mesma percepção. Antigamente parece que o povo era mais inteligente. Inteligente em que sentido? Não inteligente de conhecimento como a gente tem disponível hoje. Hoje, o que você quiser fazer, você vai para a internet e você consegue. Você quer fazer uma bomba, você encontra. Você quer fazer uma coisa boa, você encontra. Tudo você encontra. Eu ri agora, sabe por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de fazer nó de gravata. E quando eu vou usar terno... Não é só você. Eu vou lá no YouTube, aí peço o mesmo vídeo. Cara, esse vídeo já tem bem uns 10 anos. É um careca fazendo. Cara, um abraço para ele, sempre me ajudou. Aí às vezes até brinco, tento fazer outro nó duplo, índice, mas enfim, eu sempre acabo no vídeo desse careca e acerto. Não fica nessas coisas. Mas como você disse, o que você tem precisa uma diferença hoje entre conhecimento e sabedoria. Você pode ser uma enciclopédia ambulante e não ter aquela peso. Sabedoria. Não tem peso, não tem vivência, não sabe aplicar. Porque uma coisa é o conhecimento estático, outra coisa é o conhecimento aplicado, né? Antigamente a gente tinha muito conhecimento aplicado, mas talvez, não vou dizer pouco, mas bem menos conhecimento a se aplicar do que a gente tem hoje. E a impressão que eu tenho é que hoje você tem 300 toneladas de conhecimento disponível, mas a humanidade está se perdendo. É como se tivesse essa quantidade de informação toda disponível, você absorve, é como se desse um tilt e você desse uma endoidada. Antigamente o pessoal tinha muito mais sabedoria, explicava as coisas de uma forma... Você não via tanta crise. Eu não sei se é o fenômeno hoje da popularização. A gente estava conversando semana passada sobre isso com o pessoal lá do trabalho. Falando, será que naquela época já tinha a quantidade de gente bocó que tem hoje, mas não tinha meio para eles se apresentarem para o mundo? Será que já existia e não tinha um meio? E hoje continua a mesma quantidade de bocó, mas hoje tem meio, e aí você consegue ver essa quantidade de bocó que tem, porque tem cada coisa que a gente vê que, pelo amor de Deus. Aí a gente chegou à conclusão de que já existia, só que não tinham o palco, porque o palco era o quê? Era aquela coisa localizada. Uma roda de amigo. Uma roda de amigo, um bar, uma cidade. Hoje você consegue levar besteira para o mundo inteiro. E 24 horas por dia. 24 horas Você está aqui, às vezes, no insônia, aí você vai lá, por exemplo, uma rede social qualquer, seja o Twitter, o Facebook, que é onde o pessoal dissemina mais ódio. Você falou o nome deles. Desculpa. Você... Edita. Voltando. Você chega numa rede social qualquer e faz um comentário ruim. Disseminação de ódio. Ou então você vai lá em outra rede social, que tem aqueles grupos de amigos, aí você vai e ofende alguém a troco de nada, então solta uma opinião completamente grosseira. Eu acho que é isso. As pessoas tinham aquele ódio, ou então aquela carga fecal, e simplesmente agora estão deixando passar. Não tem mais filtro. Não tem mais filtro, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que era falta de meios, entendeu? Eu acho engraçado porque tinha pessoas, quando eu era mais novo, que eu admirava, olha, fulano de tal. E como eu comecei a passar mais a ter contato com rede social e tudo, eu fico assim, cara, que pessoa decadente. Às vezes o inverso também ocorreu e tudo.
E esse gancho da sabedoria, como você disse, né? O pessoal tem muito volume de conhecimento. Eu faço uma analogia com música. Tem um amigo meu que ele toca mesmo violão. Ele disse, olha, às vezes eu comparo com uma pessoa que... Tem dois tipos de estudante de música. O que estuda a teoria e a prática. Uhum. Quem pratica tem uma pegada. E quem fica só na teoria tem uma pegada. O cara pode ler uma partitura, saber os intervalos, saber a harmonia musical, a construção de acorde. Aí você bota o instrumento na mão dele, não faz nada. Zero. Não faz nada. Não faz nada. Mas ele... Aí diz, porque não sei o quê. Aí... Tá. Mas assim... Mostra aí pra mim. Faz música. Mexe com as emoções. Ele não consegue. E às vezes tem uma pessoa que nunca estudou música, não sabe nem o que é um acorde, o que é uma nota musical, não sabe. Mas ele pega ali o instrumento... Um sustenido, um bemol. Não sabe, um Fá sustenido, uma tríade, um acorde menor, com sétima, com quinta, não sabe. Aí o cara vai lá... Mas sabe fazer. Mas quando ele pega um instrumento, ele encanta multidões. Talvez seja isso, uma analogia que eu gosto de falar, é do estudante de música. Que tem aquele que... Sabe tudo na teoria, mas não consegue tocar ninguém. Isso. E não consegue tocar nada em ninguém, né? Isso. E o ruim dessa, vamos dizer assim, dessa rede de informações, que tudo é fácil, é que tem um bocado de charlatão. Pessoas que dizem, eu sou espiritualizado, me siga, assine meu curso. Aí quando você convive com a pessoa, horrível. É aquele negócio. A gente foi ensinado, também fazendo gancho com isso, a gente foi ensinado a idolatrar os outros. Você já parou para prestar atenção? Sempre na busca de um guru, de um mestre. Sempre um terceiro. De um professor. É um salvador, ou se você está na religião, tem um salvador. Se você mora num país, é o governo que vai te... Nunca é responsabilidade sua. Sempre é o que eu chamo da síndrome do terceiro. É sempre alguém de fora. Nunca é você que vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que evoluir. E ainda casa com a síndrome do torcedor, que a pessoa deposita uma esperança, por exemplo, é meu salvador, tem uma idolatria, meu fulano... É como... Desculpa quem é fã de futebol, mas eu não entendo como o pessoal tem tanta paixão por um time. Não entendo, cara, me desculpa se você está ouvindo, eu sou doente por time. Entenda, não estamos criticando o seu gosto por futebol, não é nada disso. Isso. É o conceito. E principalmente, eu lembro de há uns anos que tinha muita essa briga de torcida, cara. Tu é time tal, eu sou time tal. Toma um murro na cara. Por quê, cara? Tu é time tal, toma voadora, chutão nas costelas, chapa nos peitos, soco pra desentupir o cérebro. Meu irmão, cara, pra que isso? Porra, bicho. Talvez vocês tenham os mesmos gostos, tirando essa questão do time, e vocês se odeiam por causa de uma besteira dessa, cara. Gostam do mesmo esporte, que faz a mesma coisa, só tem times com nomes diferentes. Uma bandeira e essa diferença toda. É tudo... Imagine religião, imagine todo o resto que é completamente diferente. Por que o pessoal se mata tanto, né? Pois é. É a famosa intolerância, né? E eu acho que talvez um dos ingredientes para a gente começar a ver isso é, primeiro, saber teu lugar no mundo, quem é você, saber que aquelas pessoas que você admira... Big Brother é outra coisa, não vamos entrar nos detalhes, mas não me atrai, tanto quanto futebol, aquela idolatria. Fulano foi pro Big Brother. E o que isso fez de diferença na tua vida? Então, essa questão da idolatria é onde muita gente se frustra, e foi uma das coisas que me fez... Tu falaste que ficou revoltado com Deus, né, por conta da partida do teu pai. Eu fiquei revoltado com Deus por conta justamente
da filosofia que se impregna ou impregna? Impregna. Isso aí, os professores de português deixei no comentário. Você idolatra as pessoas? Você acha que o teu pastor, que aquele presbítero, ou o padre, ou o monge... Desculpa, monge, não é você, viu? O monge que a gente está falando vai saber quem ele é. Um abraço para o monge. Não, um abraço para o monge. Se ele estiver ouvindo. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Assim esperamos. Ou não, né? Mas é aquela coisa que você coloca a pessoa num pedestal e você esquece que ela é tão humana quanto você. E a hora que ela faz uma cagada, tudo aquilo, na verdade, você não depositou em cima de um Deus, você não depositou em cima de uma filosofia, você depositou em cima de uma pessoa. Né? O mais recente aí veio João de Deus, né? Que era um nome, curava, recebia, tal. Pessoas do Brasil inteiro, para não dizer do mundo, e todo mundo depositou em cima dele. Era João de Deus. E aí, João de Deus errou, e pronto, o espiritismo não presta, a mediunidade não presta. A gente precisa trabalhar essa questão da idolatria. Isso aí casa muito com a obra que eu li quando eu estava cursando Direito. Não terminei. E eu acho que isso aí foi a melhor coisa que eu li no curso, foi o Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de La Boétie. Cara, você é um cara bom de referência. Obrigado, cara. Nós somos completamente opostos nesse sentido. Obrigado. E ele é um livro, vamos dizer, uma obra curta, escrita por um jovem que teve uma vida muito breve, acho que ele faleceu com menos de 30 anos, e tem um dos pontos que ele diz assim, olha, o que valida a majestade de um soberano, um monarca, são seus súditos. Porque aquela coroa dele é vazia. Se ele não tivesse aqueles súditos, de que valeria o título? Rende nada. Rende nada, cara. Aqueles servos é que dão o poder dele. E além disso, sabe o que eu acho? A gente vive num culto ao voyeurismo. Elabore. Cara, vamos dar um exemplo de uma rede social que a galera posta foto. Sem nomes. Sem nomes. E a galera posta os stories. Cara, você vai ver, muita gente visualiza até mesmo a sua vida. Entendeu? E as pessoas não interagem. Às vezes você bota alguma coisa, às vezes você até compartilha uma dor ou uma alegria, as pessoas meramente visualizam, porque só querem ver. Eu acho que daí que o pessoal viu essa demanda por rede social com o Big Brother, porque você vê pessoas numa casa, resumindo. Você não interage com elas, você não fala com elas, elas não sabem quem é você. Você está só bisbilhotando na vida alheia. Para não dizer que é a teoria do fofoqueiro. A gente tem eu estou dizendo ser humano, brasileiro, sei lá, mas uma vontade de saber da vida dos outros. E você vai lá, olha, às vezes eu vejo gente que segue uma pessoa que odeia só para ficar vendo... Só para saber o que está acontecendo. Só para, como tem um termo aqui no Ceará que é curiar. Cara, dane-se, vai viver tua vida. Se desprenda, né? Às vezes acontece, eu uso também, eu consumo essa rede social, mas eu vejo de um ou outro, depois, tchau. Até reduzi bastante, vamos dizer assim, os perfis que eu seguia e tudo. E, mudando um pouco, eu acho que uma das grandes ofensas do mundo moderno é quando a pessoa lhe deixa de seguir. Isso aí é pior que um tapa na cara. Cara, na mesma hora eu deixo de seguir também. Essa pessoa não quer saber de mim, eu não quero saber dela. Dane-se. Tchau. Benção, siga a sua vida, valeu, abraço, obrigado por tudo. E obrigado pelo nada também, né? Eu ia dizer, sabe como é que eu ia completar? Tem no final do Guia do Mochileiro das Galáxias, não sei se tu já leu esse livro, ouviu o filme. Eu já ouvi falar, não li ainda. É uma obra de 5 volumes, muito boa. Um amigo meu que recomendou, se você estiver vendo, um abraço aí, TX, eu falei o nome dele, que não vai saber quem é. E no final ele fala assim, obrigado por tudo e obrigado pelos peixes. É uma obra inglesa, aí o pessoal tem muito essa questão do peixe com batata, fish and chips, Sim. Enfim.
Então, assim, obrigado por tudo, obrigado pelos peixes, valeu, siga a sua vida. E vida que segue. Então tem isso, eu acho que tem essa questão do culto a você bisbilhotar a vida do outro. O que é que a pessoa fez? Olha aí, o fulano tá viajando. E um outro detalhe também que eu, pelo menos, considero nocivo. É porque rede social é o paraíso, né? A pessoa não sofre, a pessoa já acorda maquiada, penteada, arrumada. Isso. Arrumada ou arrumado. Feliz. Né? Só posta, é um local onde você posta sucessos reais e posta o que a gente chama de wannabe, né? Você não tem aquilo ainda, mas você posta posando que tem aquilo e tal para fazer aumentar o número de seguidores, aumentar o voyeurismo, né? Como isso. Às vezes o pessoal, por exemplo, vai para um estabelecimento bacana, seja qual for, o que tiver na moda. O pessoal vai lá, pede uma água, tira uma foto, marca o local, aí ó, tô num canto bacana, velho. Nossa, que bom. Cara, aí eu lembrei de um negócio que eu li num livro budista, né? Estão dois monges conversando, aliás, minto. Eles estão meditando. Aí no meio da inspiração deles, um começa a rir. Do nada. Do nada. Aí o outro pergunta o que foi. Isso tudo é ilusão. Aí o outro começa a rir também. E cara, eu acho tão vazio isso aí. O cara... isso aí vai ser papo para uma outra... Cara, a gente já tem, só no que a gente conversou hoje aqui, a gente já tem pelo menos mais uns 25. Eu nem contei, cara. Eu fui só fazendo o brainstorm. Que o brainstorm pra mim é um eufemismo para diarreia mental. É como se fosse uma diarreia. Não, mas depois que a gente vai ouvir de novo aqui, porque cara, eu não sei se eu vou ouvir. Eu não sei se eu vou ouvir, porque eu tenho uma coisa. Eu não Primeiro gosto de ouvir a gente espera que isso aqui esteja gravando, que esteja tudo direito, né? Cara, eu não gosto de ouvir minha voz. Mas você não está sozinho, não. A grande parcela da humanidade não gosta da própria voz. Eu vejo uma galera que manda áudio para os outros e depois fica ouvindo. Cara, eu não consigo. Tem um colega nosso que faz muito isso, a gente fresca muito com ele. Cara, eu não consigo. Ele manda o áudio e vai escutar de novo o que ele acabou de fazer. Só que aqui a gente vai ter que ouvir. Se gravou, nós vamos ter que ouvir, porque a gente vai ter que pensar esse monte de... Isso aqui dá um assunto para outro, pra gente fazer. Sim. Né? Porque hoje foi o inaugural, foi aquela... a gente... Sem script. Aliás, a gente não, eu vou falar por mim, eu peço até desculpa se eu confundir, que a gente está falando, começa falando de karma, aí depois está falando de história em quadrinho. Aqui é aquela coisa que um assunto vai entrar no outro, porque se você for parar para pensar, tá tudo interligado. Interligado. Você começa falando da asa de borboleta, quando você vai ver, você está falando da Fossa das Marianas. O que tem a ver? No caminho você descobre. Só vai. Fecha o olho e vai. E aqui a gente já está... Cara, eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui, mas nós estamos tempo pra caramba aqui. Eu também perdi, foi a noção do tempo. O programa aqui, ele está gravando, eu achei que fosse segundo, mas não é outra coisa. Nós vamos ter que... Providências para o próximo videocast, podcast, etc. cast. Ar-condicionado. Paredinha aqui esperando. Isso. Bem grande. O tamanho você que diz. Água. Olha a mesa seca. Eu tô aqui só com a... Pior que eu nem senti sede, cara. É uma tapioca aqui. Eu sou nem senti sede. Só a farofa. Não, mas tranquilo. Pra mim passou voando até. Nem senti sede. Inclusive, se tiver... Porque a gente assiste esses podcasts do videocast famoso e tal, né? Pessoal com Blue Label e aquela coisa. Não, a gente não é tão exigente assim. A gente um Red Bull, um energético, uma aguazinha. A gente vai deixar a marca aqui. Cara, se fosse não tem problema. Uma vitamina de banana com leite, eu já fico feliz, cara. Cara, aí é bom, viu? Bicho, qualquer coisa, se algum vendedor aí de lanchonete quiser, tu é doido? Aceita na hora. Na hora.
O que importa é a gente falar o que vem na cabeça e fazer o mundo refletir, né? Isso. E voltando ao jabá, eu tenho meu blog, cantodopedim.com. Lá tem umas coisas que eu faço, uns textos, uns desenhos, review até de melancia eu fiz um review. Tu fez um review de melancia? Fiz, cara. Fiz. Review de Com melancia. semente ou sem semente? Sem, cara. Que é coisa de Deus, bicho. Cara, viva a tecnologia, cara. Cara, quando eu era pequeno, eu adorava uva, mas eu ficava puto. Ia comer a porra do caroço, cara. E naquela época ainda a gente se engolisse semente, crescia, né? A coisa na barriga, né? E quando o cara engolia chiclete, que ia dar um nó nas tripas. Cara, cada lenda urbana que a gente viveu. Era pra eu estar entupido, viu? Não, eu tava fudido já. E, cara, fizeram uma melancia sem caroço, cara. Tu pode tacar o dente e já era. Tirar de pedaço na mãozada e... O problema é que ainda é meio caro, sabe? É meio caro. Eu imagino, porque imagina o trabalho que dá para separar todas as sementes de dentro da melancia, né? Pois é. Mas viva a engenharia genética, seja o que for, cara. É maravilhoso. Engenharia astrogaláctica, alguma coisa assim. Dos cinzentos, né? Seja o que for. Puta. Outro. Depois esse aqui, esse vai merecer menção honrosa. Isso. Eu fiz até um curso de ufologia, cara. Mentira. Juro pra ti. Porra, mais uma. Mas foi um seminário, foi uma coisa curta, muito bom pro sinal. Quem sabe um dia a gente chama esse cara pra vir aqui, pra conversar com a gente, viajar com a gente. Cara, gente boa. E, como eu disse, tem review de melancia, tem umas poesias que eu faço, uns desenhos. Eu faço lá pra me divertir. Não faço pra ganhar dinheiro nem nada. Faço porque faço. Eu já entrei, eu já li uma pancada de texto. Rapaz, você entra ali, com certeza você sai pelo menos pensando. Pelo menos pensando. Tem coisa engraçada, tem coisa triste. Por aí vai. Só um spoiler. As poesias que eu faço, meu eu lírico tende a ser melancólico. Sim. Eu acho que é a única coisa que tem. E as crônicas às vezes tem um tom mais cômico. Acho que é mais isso que eu posso dizer, assim. Inclusive, eu lembro de um personagem, que eu não vou dizer o nome aqui agora, né? Mas depois a gente pode mencionar o nome desse personagem. Eu lembro dessa história bem. Acesse e leia. Sim, eu garanto. Quer fazer um jabá? Fazer um oferecimento também, né? Esse quadro aqui, eu espero que a câmera esteja pegando, né? É da Canecart. É a nossa empresa que faz canecas personalizadas, quadros personalizados. Inclusive, tivemos a honra de fazer a caneca do Canto do Pedim, que ficou massa aqui só. Aí eu tenho algumas. Rapaz, tem Uma coleção. Tem, cara. E o bom é que você pode colocar o que você quiser na caneca, no quadro, o que você tiver de ideia, inclusive aqueles desenhos que você faz, que você coloca lá no teu blog. A gente eterniza isso em quadros ou canecas. Pode ser. Inclusive tem aquela caneca mágica, né? Que ela tem uma cor e quando você bota Essa é uma caneca que sai bastante, porque você recebe uma caneca preta, você olha ela cor preta, você não identifica o que é, e aí quando você coloca o chá, café ou líquido quente, aí ela revela. Isso é interessante para você dar um presente surpresa. Né? Uma mensagem, alguma coisa que a pessoa... Só vai saber o que é a hora que... Mas só tem que dizer, bote líquido quente. Bote líquido quente. Porque se você der só a caneca, o cara vai pensar assim, bicho, uma caneca preta. Que tem o seu valor também. Eu dou o maior valor. Mas não tem gente mal agradecida? Tem. Esse negócio aí, ali, ao invés de... Tem gente que você dá uma azeitona. Eu odeio azeitona, mas enfim. A pessoa fica morta de feliz. E tem gente que você dá Você pode dar uma Ferrari. Uma Ferrari. Eu ia dizer um boi assado, entendeu? Mas, ou sei lá, que comida você queima, comida... Vai reclamar de alguma coisa, vai botar algum gosto ruim. Não. Pois é isso aí. Vamos fechando por aqui, né? Fechando em grande estilo com os nossos jabás. cantodopedim.com e no Instagram, @canecart21. CANERCART21.
Ixi, deu. Canecart, CANECART mudo 21. Segue lá no Instagram que tem uma pancada de ideia e sugestão lá para você escolher presentear quem você quiser. Não tem limite de idade nem de nada. É isso aí. Recomendo. Cara, eu gostei desse... Também dê valor. Desse nosso lançamento. Que venham os outros. Prometemos ser mais organizados na próxima. Eu acredito que aqui a gente vai ter umas 2 horas de vídeo áudio aqui para tirar os tópicos para anotar, porque, cara, tem muita... A gente plantou um monte de semente hoje aqui. Foi. Um monte de semente. Agora é só pegar, identificar quais são essas sementes. Adubar, né? Adubar. E adubo aqui tem pra caramba, viu? Senta aí. É isso aí. Obrigado, pessoal, por ficarem conosco aqui até agora. Um prazerzão falar com vocês. Prazer enorme ter esse bate-papo contigo. Hoje foi gravado, né? A gente já teve não sei quantos que não foram gravados, que talvez um dia, quando a gente chegar lá, esteja gravado em cristal, tal, a gente consiga revisitar, né? Tipo o Superman. Os cristais da Fortaleza, né? Tem um... Porra lá, vamos começar tudo de novo. Tem uma menção a isso, só para dizer qual é o termo. São os arquivos acásicos, que diz que tá tudo lá. É um HDzão imenso. Mas isso aí fica para outro papo. Isso aí, e aí fica a pergunta final. Isso aí te deixa feliz ou triste? Porque você vai ver tudo de bom que você fez, mas vai ver a quantidade de merda também, viu? Sim. E vai doer. Vai doer. Isso fica para uma cesta de dor e sofrimento. Inclusive, nós temos que gravar um episódio de uma sexta-feira, que é para ter todo o clima, toda a energia propícia da sexta-feira. Eu aproveito e leio logo umas poesias bem pesadas, bem tristes pra galera. Porra. Ficar logo assim. É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui. Um grande abraço. Boa noite, bom dia. Tem aquela coisa famosa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo, que você está ouvindo, mas é isso aí. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.